Tá, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de conexão com o banco de dados, tá? Eu vou fazer essa nossa aplicação começar a se comunicar com o banco de dados já existente. Então, quem não viu, nos vídeos anteriores eu mostrei como é que a gente prepara um ambiente de banco de dados. Aqui no meu já tenho 6 usuários. Vou considerar que o banco de dados já está criado e já tem informação dentro dele. E simplesmente eu vou implementar um método do nosso DAO que se conecta com o banco de dados. Não vou interagir com tela nesse vídeo, vamos apenas se concentrar em comunicação com o banco de dados. Primeiro, se eu olhar aqui no meu package.json, a gente já tem uma biblioteca chamada MySQL2 que se conecta com o banco de dados. Vamos lá na página dela, ver como é que essa coisa funciona. Aqui na página do MySQL2, que fica localizada no npm, tem aqui como instala e tem aqui como configura a conexão com o banco. Eu vou copiar isso aqui e eu vou abrir o nosso aluno DAO. Como eu faço para qual é o melhor local para estabelecer a conexão? É no construtor. Na hora que eu crio um objeto aluno DAO, eu estabeleço uma conexão com o banco de dados para que quando ele for chamar qualquer outro método desse aluno DAO, a conexão já está estabelecida. Então eu vou chegar aqui, vou dar um enterzinho, vou colar aquele código. Ele não vai ser num const, eu vou chamar this.connection. Isso aqui faz com que eu crie um atributo interno do meu DAO chamado _connection. E aí nesse _connection eu vou chamar aqui o MySQL para criar a conexão. Só que eu não importei o MySQL aqui no meu DAO. E eu tenho que fazer isso. E como é que a gente importa? Copiando essa linha, colocando ela lá em cima, antes do class. Vamos colocar aqui, pronto. E aqui vamos entender como é que são os parâmetros de conexão. O primeiro parâmetro é o localhost, aqui eu vou colocar 127.0.1. O usuário vai ser root, é o mesmo usuário da minha máquina. O database vai ser CRUD_node. E está faltando uma coisa que é a senha, que é o nosso password. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é o password que eu coloquei para esse cara. Então eu tenho aqui, vou até subir esse password, colocar ele do lado de usuário, ficar melhor. Vou botar uma vírgula aqui e apagar esse cara. Salvei. Com isso aqui eu tenho uma conexão estabelecida com o banco de dados e essa conexão vai ficar guardada nessa variável e eu, posteriormente vou poder usar ela. Primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso list é descobrir como é que a gente faz uma query e como é que retorna um resultado. Então vê só, aqui tem um exemplo de query. Vou copiar esse cara aqui. Vou aqui no meu list. E aqui no list eu vou fazer uma coisa importante. Junto com esses vídeos, eu vou colocar um vídeo e um documento explicando o que é uma promise. Porque eu vou usar uma promise aqui. Então vamos lá, eu vou criar uma coisa que vocês não viram ainda, que é uma promise. New promise. Não vou mostrar isso nesse vídeo, porque no vídeo que eu vou postar junto com ele, já tem explicando o que é uma promise e para que ela serve. Então vou botar aqui resolve reject. Aqui, na verdade é assim. Resolve reject. E aqui eu vou fazer o seguinte. Dentro da minha promise, eu vou colar o meu código lá de conexão com o banco, que é o que está aqui, ó, na verdade de query com o banco, que está aqui. O que essa promise ela permite? Resolve e reject são duas funções de callback. Eu não quero que o sucesso ou o erro da execução desse método seja implementado dentro do método. Eu quero que ele venha de fora. É como se eu estivesse recebendo para o meu método um trecho de código que veio de outro canto. Eu vou mostrar como é que isso funciona, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Vou trocar essa query. Vai ser select * from
alunos. E aqui eu faço o seguinte: se tiver erro, eu vou dar um reject e vou passar o erro. Else, eu vou passar um resolve e vou colocar aqui o results, certo? Pronto, minha promise tá feita. Agora eu tenho que descobrir como é que eu uso ela. Vou ensinar agora a vocês o método list. Agora ele vai ser usado de uma forma diferente da forma como a gente estava usando antes. Então vou mostrar como é que usa. Não vou nem usar a tela, eu vou usar só o console. Vou dar um Ctrl C aqui para parar minha execução. Vou criar um novo arquivo chamado test.dal.js. Nesse test.dal eu vou dar um require ponto barra dal barra aluno dal. Vou fazer o seguinte: vou guardar isso aqui num const aluno dal. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma aplicação, tá? Let dal vai receber new aluno dal. E agora a gente vai chamar o list. Vai ser dal.list. E agora eu posso, para apresentar o código de resolve e de reject, como é que ele vai funcionar? Eu posso dar um list.then. Quando eu faço isso, ele vai acabar chamando o resolve. E aí o que eu faço? Eu estou pegando aqui o results. E aqui eu dou um console.log em results. .cat e aqui eu vou dar um console.log beleza. Então vamos lá. Vou dar aqui um clear aqui no node test.dal. Vou executar. Opa, ele deu um erro aqui. Connection is not defined. Esse é um erro comum. Como eu fiz Ctrl C, Ctrl V, aqui ele está chamando esse cara aqui, ó, connection, que eu não troquei. Eu tenho que chamar this underline connection. Aí vai funcionar. Deixa eu ver. Colei. Foi. E agora eu vou dar um Ctrl C aqui. Limpar a tela. Vê só. Tudo que está vindo aqui está vindo já do banco de dados, ó. José Luiz, Luísa, Maria, Júlio, Natália e Caio. Se a gente olhar aqui no banco, José Luiz, Luísa, Maria, Júlio, Natália e Caio. Então são os mesmos dados. Agora vamos supor o seguinte. Cadê meu teste? Aqui. Vamos supor o seguinte. Quando é que ele vai entrar nesse cat? Quando acontecer algum erro durante a execução da query. Quando é que pode acontecer? Por exemplo, pode uma tabela não existir, a query está errada. Então eu vou botar 2 S aqui. Eu escrevi comando de select errado, porque não existe a tabela alunos com 2 S. Então ele vai dar um erro na hora da execução. Vou dar um Ctrl C aqui. Ó, ele deu um erro. CRUD, tabela CRUD node alunos não existe. Então o que eu tenho aqui? Quando eu crio uma promise, esse reject e esse resolve, quando eu estiver aqui na minha promise e eu chamar o reject, eu vou, na verdade, estar recebendo nessa função reject aqui o trecho de código que eu coloquei aqui no cat. Quando eu chamar o resolve, eu vou estar recebendo o trecho de código que eu chamei aqui no then. É dessa forma que a gente vai usar o DAO list a partir de agora lá na nossa tela.
Então, assim, se você tentar executar agora o, o npm start lá com npm start, se eu for lá na minha tela de alunos aqui, dá enter, ó, tem um erro aqui acontecendo. Então, já já a gente chega lá. Próximo vídeo a gente se vê.